grande líder Nelson Longueirol sobre os benefícios da água Kangen. Então, todos com papelzinho e caneta para aproveitar ao máximo todo o conhecimento desse mestre. Bom, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que eu conheço já pessoalmente dos nossos cursos avançados lá, estou com muita saudade da gente se encontrar pessoalmente, poder aglomerar, confraternizar, porque quem bebe água Kangen em Covid não pode com a gente. Mas, enfim, a gente tem que obedecer aí as regras e estamos aí no mundo virtual. Pessoal, foi solicitado para mim que a gente conversasse um pouco hoje sobre benefícios da água Kangen, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês alguns estudos, algumas experiências, algumas coisas que eu vou pesquisando e resultados que a gente vai tendo. Uma coisa que eu, antes de colocar o slide, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que, de fato, não me ocorreu como objetivo para eu adquirir minha máquina Kangen. Fiquei muito impactado com a apresentação e quis a máquina, mas eu não imaginaria que iria obter tal resultado. A minha esposa, a Dani, que muitos de vocês já teve a oportunidade de conhecer, ela desde os 16 anos de idade que ela apresentou um quadro de epilepsia. Então ela chama, depois de muitos anos que a gente encontrou o diagnóstico, que chama epilepsia catamenial do ciclo astral. Ou seja, quando ocorre uma mudança hormonal por causa do ciclo menstrual, então ela fica propensa e tem convulsão. Então, desde os 16 anos de idade, ou seja, quase que a vida inteira, ela tinha isso, né? Todo mês. E por mais sofisticado que fosse a medicação, o anticonvulsivante, o único benefício que ela tinha das medicações eram os efeitos colaterais, porque ainda assim ela tinha crises convulsivas. E o fato que nos chamou a atenção é que depois que a gente trouxe a água Kangen para casa, essas crises convulsivas elas foram ficando mais espaçadas. Então, havia meses em que não ocorria. E com a pandemia foi que a gente observou isso bem, como a gente começou a trabalhar a partir de casa, ela também ficou melhor hidratada. Porque quem trabalha na rua, visitando clientes, etc., não bebe água de forma profissional. Bebe água do jeito que dá. E o que faz? Desde dezembro do ano passado, ela não tem nenhuma crise e sem nenhuma medicação. Então, vale 100 mil a máquina, 200 mil, 300 mil, vale muito esse equipamento. Vale muito. Não só ter o equipamento, mas beber a água, isso aqui é muito importante. Beber a água, como diz um amigo meu, beber de forma profissional. Se vocês quiserem saber como é que bebe água Kangen de forma profissional, fiquem até o final. Vamos lá. Água Kangen traz para nós uma infinidade de benefícios e para a maioria de nós que já está bebendo, que já está tendo essa experiência com familiares, com amigos, com parentes, vizinhos e acompanhando na internet, buscando depoimentos, fica maravilhado com esses resultados e esses benefícios em saúde. Mas tem um grande benefício na tecnologia Kangen, que é a Enagic. A Enagic e essa forma de a gente operar e esse grupo de pessoas bacana, essa liderança bacana que a gente tem. Mas o mais importante é que é uma empresa que tem um espírito. E esse espírito, para nós, tem uma cultura de respeito e que se traduz em confiança e durabilidade. Tá? Então, é uma empresa que existe desde 1974, são equipamentos integralmente produzidos no Japão. Todos os componentes, gente, isso é muito importante, todos os componentes das máquinas da Enagic são fabricados pela própria Enagic, dentro da fábrica da Enagic.
isso faz uma diferença muito grande, porque não estamos nas mãos de terceiros, tá? E de uma falha de controle de qualidade de terceiros. Isso faz com que a gente possa confiar nos equipamentos e naquilo que os equipamentos devolvem para nós como água. Então, a gente costuma dizer aqui que esse equipamento não é uma máquina, não é um filtro, não é uma máquina processadora de água, mas sim uma usina de saúde que a gente pode ter na nossa casa para proteger a nós e a proteger a nossa família. Já tem aulas gravadas aí, mentorias gravadas, a gente já falou nos treinamentos sobre uma grande propriedade da água Kangen, que é o fato dela ser antioxidante, tá? Tudo é a gente entender o que é e ligar os pontos. A água Kangen, ela é antioxidante porque ela é rica em hidrogênio molecular. Ele é o mais inerte, não é tóxico, é o menor molécula que existe em termos de peso atômico. Ela penetra todos os tecidos. O poder antioxidante da água Kangen começa a atuar no nosso corpo no momento que a gente coloca na boca. Não precisa passar por metabolismo nenhum, porque o hidrogênio vai tentar fugir para o universo através dos nossos tecidos, e ao colocar a água Kangen na boca, o hidrogênio que está naquele gole d'água já vai querer fugir, e ele vai passar por bochecha, por olhos, por cérebro, e onde ele passar, onde tiver radical livre, ele vai neutralizar, tá? Então, só que a concentração de hidrogênio molecular dissolvido na água Kangen, especialmente quando a gente tira a água logo da máquina, 1,5 litro equivale a 500 maçãs em termos de poder antioxidante. Se vocês fizerem uma conta simples, não sei se vocês lembram lá daquele slide do ORP, onde a vitamina C equivale a menos 50 em ORP, e a água Kangen que sai da nossa máquina chega até menos 800, menos 850 de ORP, não é verdade? Então, se a gente fizer uma matemática simples, um copo de água Kangen vale 16 copos de vitamina C. Nossa, é muito. Só que ninguém pode tomar 16 copos de vitamina C. Mas a gente pode tomar 16 ou mais copos de água Kangen. Então, vejam o poder antioxidante dessa água. É fabuloso, tá? Então, o grande benefício, o maior de todos, da água Kangen é o fato dela ser uma água antioxidante. Por conta disso, tá? Já tem mais de 700 ou mais estudos científicos da medicina do hidrogênio, né? E a forma melhor da gente absorver hidrogênio no nosso corpo, hidrogênio molecular como antioxidante, é através da água. Enfim, em outros treinamentos já falamos sobre isso, mas esse trabalho de revisão bibliográfica, muitas pessoas têm o link dele, ele abrange 166 modelos diferentes de doenças. Esses trabalhos, esses artigos foram publicados entre 2007 e 2015. De 2015 para cá tem muito mais coisa. E tem coisa muito recente. Um dos artigos bem recentes, que trata do Covid, foi uma pesquisa feita na Coreia, e eles começaram a introduzir para pacientes que estavam em respiração artificial, estavam em pacientes intubados. Eles introduziram gás hidrogênio para eles respirarem junto com a respiração mecânica. E simplesmente o tempo de internação médio desses pacientes reduziu em 8 dias, tá? Isso realmente é fabuloso. São artigos, pesquisas mais recentes, e mais para frente eu vou explicar por quê, como é que esse hidrogênio, como esse antioxidante está atuando e melhorando rapidamente pacientes de Covid, e como que a maioria dos nossos clientes que testaram positivo para Covid, que bebem água Kangen,
de forma regular e de forma disciplinada, testaram positivo, mas foram assintomáticos. E mesmo aqueles que não foram assintomáticos tiveram sintomas leves da doença. E nós tivemos aqui alguns casos, eu acho que pelo Brasil também, certamente, se repetiu o fato de pessoas não Covid tiveram que ter convivência com pessoas que testaram positivo para Covid, mas não contraíram a doença. Então, esse poder protetivo da água Kangen, num momento de pandemia que a gente vive, de medo, de terror, disso tudo, então está mostrando que, além do Covid, uma série de outras coisas mais, a água Kangen, o poder antioxidante, nos protege. Muitos já viram isso, tem benefícios inúmeros, incontáveis para a saúde, tá? Retarda o envelhecimento, né? Quem não quer ficar jovem por mais tempo? Não é só ficar jovem, mas parecer jovem, né? Previne problemas do coração e das artérias, então baixa a hipertensão, controla colesterol, problemas de gota de ácido úrico, problemas de diabetes, enfim, aumenta a energia, melhora o metabolismo, aumenta o rendimento. Quem pratica esporte, aumenta o rendimento no esporte, especialmente o esporte de tipo maratona, corrida, ciclismo. A água Kangen é super hidratante, regula o nosso sistema imunológico, é um grande reforço para o nosso sistema imunológico, a gente vai falar isso mais para frente, ajuda a reajustar o metabolismo, o intestino funciona muito melhor, a gente evacua com mais regularidade, as nossas fezes não fedem, o pum também não fede, porque a água Kangen ajuda a melhorar a microbiota intestinal, tá? Equilibrar a nossa flora intestinal. Nós temos 3 quilos de bactéria dentro do nosso intestino e que são as nossas amigas, nós vivemos em simbiose com elas. Então, elas nos ajudam também a garantir que o nosso sistema imunológico esteja sempre em alta. E beber água Kangen em 3 litros por dia, vai ajudar que nossas bactérias benéficas do nosso intestino, elas estejam no ambiente mais propício para elas se desenvolverem e produzirem todos os anticorpos que o nosso corpo precisa, ok? Nós temos também, um anti-inflamatório natural, melhora o aspecto da pele por ser antioxidante, anti-inflamatório, reduz a perda de colágeno, reduz a degradação do colágeno pelo processo de oxidação, reduz as dores musculares e da articulação, artrite, artrose, tudo isso porque é uma água alcalina e vai combater a acidez dos nossos tecidos e do nosso sangue. Então, são incontáveis benefícios, tá? O excesso de oxidação, o excesso de radicais livres provoca incontáveis danos no nosso organismo, tá? Então, óleos no sistema imunológico, então alergias, lúpus, esclerose, colite ulcerosa, doença de Crohn, cólon irritado, e aí vamos lá no cérebro, Alzheimer, Parkinson, epilepsia, demência senil, enxaqueca, tudo isso que vocês estão vendo aí nos slides são problemas decorrentes diretamente do estresse oxidativo, tá? Do excesso de radicais livres circulando no nosso corpo e promovendo uma bagunça muito grande. Ora, o radical livre, só reprisando, é uma molécula que tem um ou 2 elétrons a menos na última camada. Então, ela tem avidez por elétron. E quando ela encontra uma proteína ou encontra uma célula, um tecido celular, ou quando ela encontra o nosso próprio DNA, ela rouba elétron e destrói aquele tecido, ou desestabiliza e modifica aquela cadeia de DNA. O DNA, por exemplo, está no núcleo da célula.
E quando um radical livre chega ao núcleo da célula, porque quando ele chega na membrana celular, no tecido celular, ou numa organela e destrói essa organela, ele vai destruir a célula. Mas quando ela faz isso numa cadeia de DNA, ele pode acarretar a mutação da célula e aquela célula se transformar numa célula cancerígena. Okay? Então, o estresse oxidativo, ele chega até a promover câncer, tá? Então, mais além de alcalinidade, mais além de superidratação, a água, seu poder antioxidante, ela vai proteger o nosso corpo. E aí, quais são os benefícios? Tudo isso que você está vendo aí, que está na sua frente, que são problemas e doenças acarretadas pelo excesso de radicais livres, esses sintomas, ao beber água Kangen 2 a 3 litros por dia, eles vão tender a serem sintomas silenciados. Ou seja, você não vai ter esses sintomas. Você vai melhorando, melhorando, melhorando. Quem tem. E quem não tem, não vai ter, porque já está protegido. Entende? Então, melhora e protege. Isso é muito importante. Tá? E aí nós vamos falar um pouco mais dessa questão dos radicais livres. Tá? Muita gente fala, e muita gente pensa, e muita gente tem em mente que os radicais livres são coisas que vêm de fora para dentro, que são absorvidos do ambiente externo. Sim, não tenha dúvida que quando a gente ingere um líquido, ingere um alimento que está oxidado, ele vai trazer radicais livres para dentro do nosso corpo. Quando a gente respira, 4% do oxigênio que está na atmosfera é oxigênio molecular ativo. Então, ele, ao entrar no nosso corpo, ele já é radical livre circulando. E ele vai formar uma cascata de radicais livres dentro do nosso corpo. A poluição aumenta o estresse oxidativo. O fumo, cigarro, aumenta o excesso de radicais livres. Radiação aumenta o excesso de radicais livres. O estresse do cotidiano também aumenta, né? A má alimentação, o intestino, com microbiota intestinal desequilibrada, com desbiose intestinal, ele também aumenta a presença de radicais livres dentro do nosso corpo e o estresse oxidativo dentro do nosso corpo. Esses radicais livres desestabilizam células de defesa e uma parte do nosso sistema imunológico, uma parte de todo o nosso sistema de defesa, ele vai precisar combater esses radicais livres. Vocês conseguem entender isso? Então, uma parte do nosso sistema de defesa que precisaria estar em estado de alerta para combater vírus, para combater bactérias, para combater células cancerosas que estão sendo diariamente produzidas dentro do nosso corpo, e é o nosso sistema imunológico que precisa dar conta. Nós temos células chamadas natural killers, que são assassinos naturais, que uma das funções dela é encontrar essas células instáveis, essas células que estão começando um câncer, chegar ali e liquidar essas células. Então, a principal função do nosso sistema imunológico é estar alerta para essas coisas que podem causar doenças, que podem causar infecções no nosso corpo. Ó, bota uma coisa na cabeça: infecção é diferente de inflamação. Inflamação é decorrente de uma infecção ou de um trauma, de uma pancada, de uma queda. Isso aí causa inflamação, causa edema e tal. Mas infecção é diferente. É por causa de um patógeno, uma coisa que vem de fora. Um germe, um fungo, uma levedura, um parasita, um vírus, bactérias, toxinas. Então, essas coisas causam infecções no nosso corpo. Essas infecções, elas precisam ser tratadas pelo nosso sistema de defesa. Mas, se eu pegar parte do meu sistema de defesa e ocupar ele para resolver os problemas dos radicais livres, para resolver o excesso dos radicais livres, eu já fico vulnerável.
mais vulnerável às infecções de outras doenças. Então, excesso de radicais livres derruba o poder do nosso sistema imunológico. É como se eu estivesse pegando metade do exército ou metade da guarda e colocando dentro do quartel para lavar sanitário, para arrumar dormitório, essas coisas, enquanto a outra metade tem que estar protegendo as ruas dos bandidos ou dos inimigos. Então, quando eu começo a beber água Kangen e que esse hidrogênio molecular, esse poder antioxidante da água Kangen, começa a sair varrendo e fazendo a limpeza, eu deixo o meu sistema imunológico pronto para combater vírus, bactérias, etc. Legal? Só que eu preciso explicar uma coisa para vocês com relação ao nosso sistema imunológico, como é que funciona, tá? Nossas células de defesa, os macrófagos, etc. Quando eles encontram um vírus, quando eles encontram uma bactéria, eles vão acionar anticorpos e vão acionar substâncias que são remédios contra esses agentes, esses patógenos, esses germes que vão nos atacar. E com isso, o nosso próprio sistema de defesa produz radicais livres. Óxido nítrico, ácido hipocloroso. Já ouviram falar do ácido hipocloroso, que é o componente da nossa água superácida, da nossa água pH 2,5? Então, nossas células de defesa também vão produzir ácido hipocloroso, vão produzir peróxidos, vão produzir várias substâncias que são radicais livres. E esses radicais livres, produzidos pelo nosso próprio sistema de defesa, eles têm o objetivo de matar esses germes. E no caso do coronavírus, matar o coronavírus, eliminar esses vírus do nosso corpo, eliminar bactérias que sejam. Só que, como a replicação viral do coronavírus é muito rápida dentro do nosso corpo, o nosso sistema de defesa gera muito radical livre, gera excesso de radical livre para tentar matar esses vírus. Só que esse excesso de radicais livres vai gerar o que? Vocês estão vendo a setinha verde aí? Vai gerar inflamações. E vai matar o vírus, mas também vai destruir células do nosso corpo. E ao destruir células do nosso corpo, vai destruir tecidos do nosso corpo. E ao destruir tecidos, vai levar à falência de órgão. Então, o que a gente já sabe sobre essa doença, que não é o vírus que mata, mas a inflamação. A inflamação decorrente do nosso próprio sistema imunológico tentando defender o nosso corpo do ataque dos vírus. Aí vem o poderoso benefício da água Kangen para nos defender e nos proteger da Covid. Porque a Covid todo mundo vai pegar. Isso é uma pandemia que todo mundo vai ter. Mas a diferença é, quem são as pessoas que vão agravar? Que tem inflamação, que tem o sistema imunológico enfraquecido, que não tem um sistema de defesa bom. E o grande reforço, o grande aliado para o nosso sistema de defesa são os antioxidantes. E qual é o mais poderoso antioxidante que a gente tem disponível? Mais fácil, mais barato, mais simples de usar. Água Kangen. Amigos, água Kangen faz a grande diferença. E aí a gente parte agora para os benefícios econômicos. Eu não vou falar dos benefícios financeiros, eu vou falar dos benefícios econômicos. Eu tenho um amigo que no começo do ano ele estava tomando 14 remédios. Hoje ele está tomando apenas 2. Eu acho que por mês ele está economizando por volta de R$600 em farmácia. Apenas uma pessoa na casa está economizando por mês R$600 em farmácia. Agora você imagina, o que a gente pode economizar de medicação, de consulta, de afastamento, dias que a gente perde no trabalho por causa de um resfriado, por causa de uma gripe, por causa de uma virose, por causa de uma dor de barriga, né? Os cuidados que a gente tem que ter. E quando chega a idade, quem é que vai cuidar da gente? Então, o custo de cuidador, o custo de fralda geriátrica, tudo isso é benefício econômico, gente. Então as pessoas dizem, mas esse equipamento é um investimento, nós estamos num período, e a economia, etc. Gente,
financia, parcela. Só o que você vai economizar de medicação, de consulta e tal. E pense aí nas pessoas que são autônomas, que dependem do seu trabalho. Quem roda de aplicativo, que faz Uber, vendedores, representantes comerciais, médicos, advogados, consultores, né? Todas essas pessoas que não podem, se precisar ficar 3, 4, 5 dias, uma semana sem trabalhar, vai afetar a sua renda ou não vai? Então, nós estamos diante de nós, além dos benefícios de saúde, nós com a máquina Kangen, com a tecnologia Kangen, nós temos benefício econômico nesse aspecto, nós temos benefício econômico também na água. Eu vou falar para vocês que uma água razoável, uma água mineral razoável, para o custo mensal para 4 pessoas numa residência, e olha que não é para fazer tudo, não é também para cozinhar, e enfim, e ter todos os outros benefícios que a gente tem da água superácida, da água superalcalina, de tirar os agrotóxicos, etc, etc. Só a Kangen 9.5 contra uma água mineral razoável, como Minalba, como Ibirá, etc. O custo de você consumir para 4 pessoas 10, 20 litros de água, 10 litros de água por dia, equivale ao preço da prestação de uma máquina em 24 meses. Então, é um benefício econômico ou não é? Por que as pessoas estão colocando painel solar nas suas residências? Porque depois de 5 anos, você investe no painel solar e ele vai se pagar em 5 anos. A nossa máquina Kangen, ela pode se pagar em 2 anos ou menos, o investimento na máquina Kangen. Então, é um benefício econômico também, tá? Aí, vamos mais para frente. Tem mais um benefício econômico. Mesmo que você não queira se profissionalizar como um distribuidor da Enasc, mas você que tem a máquina ou que pensa em adquirir a sua máquina, você recebe um registro na empresa. Basta você compartilhar a água Kangen com seus vizinhos, com seus amigos, com seus familiares. Qualquer uma dessas pessoas que adquira a máquina Kangen, a Enasc vai mandar um bônus para você, por vendas diretas e por vendas indiretas também. Ou seja, além de você ter o benefício econômico em economia, com farmácia, com médico, com afastamento, você ainda tem o retorno. A máquina pode se pagar nesse aspecto também, além dos benefícios em saúde e além da economia, nós temos isso aí. Além disso, nós temos benefício ambiental, tá? O meio ambiente agradece muito cada máquina Kangen instalada. O mundo consome 151 bilhões de litros de petróleo por ano para produzir garrafinhas. Essas garrafinhas vão levar 500 anos nos oceanos para poder degradar, tá? Cada garrafinha plástica consome 3 litros de água para ser fabricada. Sabiam disso? Aproximadamente 40% das garrafinhas plásticas que são utilizadas para vender água engarrafada, elas estão engarrafando água de torneira. Não é água de fonte mineral, é água de torneira tratada, né? 2,5 milhões de toneladas de dióxido de carbono são lançados no espaço para produzir as garrafinhas. 80% de todas as garrafas d'água produzidas no mundo vão parar nos oceanos. Vocês já pensaram nisso? Pensem nisso. Então, quanto que a gente está, mas não tem mais, além disso, tá? Usando todos os outros benefícios, todas as outras águas da máquina Kangen na nossa casa, gente, nós temos muito mais benefícios ambientais, porque a gente está usando menos química para desinfetar, menos química para limpar, menos química e tudo totalmente biodegradável. Gente, olha, nessa matemática que eu estou fazendo para vocês aí, são 100 milhões de garrafas plásticas produzidas no mundo e utilizadas no mundo todos os dias, tá? Então, querem mais benefício? É só ligar os pontos, ok? Então, tá aí para vocês
o que me foi pedido na noite de hoje, falar sobre os benefícios da água Kangen. Agora, eu quero fazer um alerta para todos vocês, baseado em uma série de perguntas que eu tenho recebido nas últimas semanas do Brasil todo, tá? Não sei como é que o pessoal descobre o meu WhatsApp. Aí o pessoal liga, o pessoal manda mensagem. Pode mandar, gente. Se eu puder, na hora que eu puder, se eu souber responder, eu vou responder, tá? Então, o que está acontecendo? Os grupos estão crescendo, está começando a espalhar máquina Kangen pelo Brasil inteiro. A gente agora também já está atingindo cidades aqui do interior do Nordeste. E o que acontece? Tem outros vendedores de outras marcas que a gente sabe que não são confiáveis como a máquina Kangen. Então, eles estão pegando alguns detalhes e aproveitando dos clientes que não têm conhecimento técnico para assustar as pessoas. Uma das coisas que eles usam é a nossa solução de potencializadora para fazer a água superácida e a superalcalina, tá? Assim como a água na sua caixa d'água recebe hipoclorito de sódio para poder não crescer bactérias, como a Enagic engarrafa essa solução de sal, de cloreto de sódio, coloca um pouquinho de hipoclorito de sódio para estabilizar e não crescer alga, ok? Então tem um pouquinho de hipoclorito de sódio nessa solução que a gente compra na Enagic. Então, como está lá no rótulo, o pessoal diz, ai, mas isso é tóxico, isso, aquilo outro. Gente, esqueça, isso aí é falácia, isso aí é fake, tá? Quando a gente produz a água super alcalina, é só nesse momento que a solução é consumida. Todo mundo sabe disso e quem não sabe está sabendo agora. Você faz o teste na casa, tira o tanque de eletrólise e produz água Kangen. E testa o ARP para você ver se não é Kangen. É Kangen. Só consome quando a gente coloca o catalisador. Que o catalisador é simplesmente sal, água com sal, cloreto de sódio. E na hora que a gente coloca o catalisador, é que a máquina consome. E o hipoclorito consumido na água vai ionizar e vai sair no descarte. E vai virar ácido hipocloroso. E quando a máquina produz água superácida e superalcalina, ela bipa. E toda vez que a máquina bipa, ela está avisando para o usuário, está avisando para o cliente que aquela água não é para beber. Então, não tem problema. Onde que está o problema? Não tem problema, absolutamente. Outras máquinas dizem o seguinte, a Enagic é uma máquina fraca, porque ela precisa usar o catalisador de eletrólise. A nossa não precisa. A nossa usa sal do Himalaia. Não precisa usar sal do Himalaia. O sal do Himalaia é bom para a gente colocar na comida. É bom para a gente usar na nossa água. É bom porque ele tem 80 e tantos minerais que a gente vai aproveitar se a gente usar. Mas se a gente colocar para produzir água superácida e água superalcalina, tem gente que já me perguntou, Nelson, eu posso usar sal do Himalaia para poder fazer a solução dela? Pelo amor de Deus, não façam isso não, gente. Busca a solução lá na Enagic, porque para não ter impureza, tá? Para não colocar impureza dentro da sua máquina e preservar o investimento que você fez, ok? Mas recentemente surgiu uma coisa do filtro, do nosso filtro, HGN. Nosso filtro, ele tem uma camada de sulfito de cálcio, tá? E aí, algumas pessoas já foram dizer, nossa, o sulfito de cálcio é tóxico, o sulfito de cálcio isso, o sulfito de cálcio aquilo outro. Gente, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês, sulfito de cálcio, ele é utilizado como conservante em centenas de alimentos, no vinho, em sucos, em bebidas, em conservas, tá? Sulfito de cálcio. Por quê? Porque ele é antibacteriano e ele é antioxidante. Só que tem uma coisa, o sulfito de cálcio, ele é pouco solúvel, tá? Por isso que a nosso filtro tem uma camada de sulfito de cálcio para evitar a bactéria e para evitar que cresça a bactéria. Se a gente ficar 6 meses, fazer uma viagem e tal, evita que cresça a bactéria. E ali também, o sulfito de cálcio, ele retém íons metálicos de metais pesados e metais nocivos, tá? Então, só que na química nada é 100%, tá?
Então, mesmo um sal como o sulfito de cálcio, ele tem um coeficiente de solubilidade. Só que lembra, um sal para se dissolver na água, ele se ioniza. E no momento em que ele ioniza, na hora que a gente faz água Kangen, para onde vai o sulfito? Vai para a água de descarte, pessoal. Então, não tem problema nenhum. O equipamento Enagic são as máquinas mais sofisticadas do planeta, são os equipamentos mais seguros do planeta. E isso é assunto para outra mentoria e aulas gravadas que a gente tem por aí. Obrigado, Daigiro. Obrigado, Nelson. Agora. Esclarecedor. Olha, sempre surpreendendo e sempre com novidades, hein, Nelson? Parabéns. Pessoal, muito obrigado, Nelson.